Hoje a gente vai falar um pouco mais aqui a respeito de empresas, de choques culturais entre as empresas e de algumas transformações. E para isso já está aqui ao meu lado o nosso convidado de hoje, que é o Denis Giacometti. O Denis é o responsável pela empresa Giacometti Propaganda e agora o Denis vai falar um pouco conosco a respeito de uma consultoria, ou como ele me falava agora há pouco, antes da gente começar essa gravação, de uma facilitadora, né, para esses contatos de mundo corporativo, de práticas corporativas, de culturas corporativas, que é a Zuo Consultoria. Bom, Denis, inicialmente obrigado pela participação. Eu queria que você explicasse então aqui para o nosso pessoal o que significa a palavra Zuo. Zuo. Zuo é uma palavra chinesa que eles costumam empregar para pessoas, plantas e organizações que crescem de forma saudável. É um bom auguro para essas empresas, né? Eles falam Zuo. Né? É uma saudação uma ou não? saudação, né? É como se fosse uma bem-aventurança, né? No sentido de vai dar certo, né? Que dê certo, né? E a gente escolheu essa marca porque, de certa forma, a gente acha que um dos objetivos principais da Azul é trabalhar a marca da organização, né? Mas a gente acha que a organização é o sol e a marca é a lua, é reflexo dessa organização. Então a gente tem que trabalhar essa organização, que é um ser vivo, que é composta por pessoas e que precisa estar saudável para que então possa refletir de forma harmônica a lua, né, a sua marca. Então o Zuo nos pareceu bastante simbólico e também um contraponto com a maioria das empresas de consultoria são europeias, americanas, então faltava um lado mais do yin, do yang. E achei que foi uma boa escolha. É difícil, às vezes as pessoas pensam que é azul e tal, não, mas é Zuo. Zuo, Z é uma palavra H-U-O. Agora, Denis, diz o seguinte, você falou agora há pouco, a empresa se parece com o sol, né, e a sua marca com a lua. Uhum. Ou seja, a lua é um reflexo do sol. Exatamente. Porque se o sol não for de boa qualidade, a lua também não será. Exatamente. Né? Exatamente. Qual é a importância que você acha da percepção que as pessoas têm, eu vou usar aquele palavrão chamado stakeholder, né? A respeito dessa como é que eu posso ser percebido exatamente como eu sou? Essa é uma boa pergunta. Todas as empresas têm um DNA, né, que está dentro da cultura dela, né? E isso vai se consolidando ao longo dos tempos, né? E às vezes entra alguns modismos, algumas ondas, que então a empresa prefere adotar esses modismos e ela vai esquecendo que de fato tem no DNA dela. Ela começa, poxa, aquela prática daquele concorrente é muito boa, ou daquela outra empresa, deixa eu ir atrás. E ela às vezes acaba abandonando de lado valores, né, virtudes que ela tem, que ficam mascarados por essas novas práticas, esses novos modismos. Então, é muito importante essa reflexão dentro da organização, de fato, que só sou eu, né? No sentido de compreender muito bem, né, as características desse nosso DNA e agir sobre esse DNA, quer dizer, ter práticas que correspondem a esse DNA, de tal forma que eu consiga prometer aos meus clientes aquilo que de fato eu vou conseguir entregar, né? Senão fica aquelas coisas, como a gente já viu, né, uma famosa, o banco que nem parece banco, né, que acabou dando no que deu, e porque as pessoas, como não parece banco, né? Cadê o diferencial, né, significativo? Cadê esse DNA único que faz com que eu perceba que ele não é um banco, no sentido que você está querendo me contar, né? Então, esses cuidados a gente precisa tomar, e acho que é bastante rico a cultura empresarial brasileira, né, se a gente se aprofunda nela, se tenta tirar um pouco desses modismos de cima e entender de fato, né, o que está nos levando a um futuro próximo. E a gente tem a Azul, uma das preocupações dela, e até uma preocupação que está se iniciando também no Sebrae, que é um cliente nosso nacional, a preocupação com a inovação dentro dessas organizações, né? Tanto para a micro como a pequena empresa, que é o objetivo maior do Sebrae, mas também ela ocorre
na média, na grande empresa brasileira, a ausência de processos inovadores, tanto para o produto, para os serviços que essa empresa produz, entrega, ou mesmo para os processos internos dessa organização. A falta de inovação é uma coisa significativa. Agora, por quê? É uma questão cultural isso ou não? Nós Estou ganhando dinheiro agora, por que eu vou estar me preocupando em inovar com coisas novas se com aquelas que eu tenho agora o meu resultado é bom? É uma coisa cultural mesmo. A gente teve até o final do século passado, e continua um pouco hoje, uma pressão por redução de custos, né? Cada vez mais a redução de custos, e isso terminou impactando muito, de um lado, não investimentos em marketing, não investimentos em gestão e não investimentos em inovação. E de outro lado, esse é um número interessante, a maioria das empresas brasileiras tem uma cultura autocrática, né, vinda do dono, que trouxe isso da família, etc. Isso se acentua um pouco mais no Nordeste. Tem até um estudo fantástico da professora Betânia Tanuri, que ela fala sobre isso, e na nossa prática, no nosso dia a dia, isso se confirma. Essa autocracia dentro da empresa, sem nenhum juízo de valor, se ela é boa ou ruim, ela tem vantagens e desvantagens, mas uma das desvantagens dela é inibir a inovação, né? Então, a gente não consegue, por conta de essa autocracia, né, de um lado, e de outro, pressões externas, fatores externos que fizeram com que nesse final do século a gente tivesse que reduzir preço. Então, as empresas terminam, né, passando por dois fenômenos. A perda do prestígio da marca. Quantas foram as marcas que a gente viu sumir? Né? Companhias aéreas, eletroeletrônicos, na área de alimentos, vários segmentos. Essas marcas foram perdendo prestígio de um lado, e de outro, aquelas que não perderam prestígio ou que tiveram ele reduzido, mas acabaram ficando numa mesmice em termos do mercado, né? O meu produto era igual ao do concorrente. Então, se eu tenho tomates e alfaces iguais, eu, consumidor, vou em busca do preço. Lógico, né? Aquele claro. que for mais barato, eu vou. Claro. Então, ele não tem uma inovação, não tem um diferencial, né? Um diferencial competitivo. E as pessoas perguntam para a gente, mas o que é um diferencial competitivo? Nós desenvolvemos lá na Azul uma fórmula bem complicada que é UMPA. Um monte de pequenas atitudes que eu tenho que ter no antes de vender o produto, né? No durante a compra do produto, e o que a gente chama de uma pré da próxima venda, e não mais do pós-venda. Essa é uma invenção boa do José Carlos Teixeira, que o pré da próxima venda é muito importante. O pós-venda eu já tirei o cheque mesmo do cliente, agora ele que vai receber a geladeira quando puder. Se não for da cor que ele gostar, é o problema dele. Exatamente. E, então, essa mesmice é uma questão muito importante, né, a ser resolvida. E ela vai ficando urgente, as pessoas deixam para amanhã, resolvam amanhã, porque a organização hoje em dia é cada vez mais enxuta, está cuidando do que era urgente ontem, o que era importante ontem, aliás, passa a ser urgente hoje, e eu cada vez mais fico cuidando daqueles frangos soltos que estão longe do galinheiro e não paro para refletir sobre esse galinheiro, que é essa organização como um todo. O que ela quer ser nos próximos 4, 5 anos? Como eu vou diferenciar essa organização nos seus produtos, nos seus serviços, nos seus processos, né? E uma outra questão que fica é, o que é inovação? Como é que eu posso inovar? Né? Por onde a gente começa? Né? Eu acho que é onde a pedra bate nesse lago, aí, já que estamos usando simbologia oriental, é na produção de conhecimento, né? Poucas empresas brasileiras investem na produção de conhecimento, né? Muito pouco. O percentual do faturamento das empresas brasileiras hoje em dia dedicado a essa área é muito pequeno. Então a gente tem que se preocupar muito com isso, né? E essa produção de conhecimento envolve o mercado, envolve a própria organização, né? Mas Denis, hoje não temos mais dinheiro para isso, os investimentos estão ficando curtos nessa área porque não tem mais capital para isso, tem pressão para redução de custos e tal. Mas a produção de conhecimento também não precisa ser metodologia muito sofisticada, né? A Azul desenvolveu ferramentas muito simples, customizadas à realidade brasileira, que é um olho no olho com clientes, é um olho no olho com não clientes principalmente, né? Tem ferramentas simples de você conhecer
o seu público-alvo de uma forma mais profunda e pré-testar ideias novas. Isso é fundamental. A Azul tem uma ferramenta chamada Sala do Cliente, que é uma metodologia para a gente pré-testar ideias novas junto a clientes e não clientes da organização. E para pré-testar essas ideias, eu tenho que me preparar, criar essas ideias 3, 4 meses antes, aí marcar um encontro com esse cliente e não cliente e submeter eles à apreciação dessas minhas novas ideias, que tem que estar alinhadas com o sonho dessa empresa. Onde é que eu quero chegar daqui 4, 5 anos? Senão não adianta. Se essas ideias não estiverem amarradas aonde eu quero chegar, todas as ideias vão servir, né? Então, precisa ter ideias adequadas a um sonho dessa empresa, o que ela quer para os próximos 4, 5 anos. A gente não usa mais a palavra visão, porque ficou uma coisa de visionário, aquelas coisas... Qual é a palavra disso? A gente usa o sonho mesmo, que é aquilo que o Aurélio diz que é aquilo que eu vou realizar, né? O sonho da casa própria é esse que eu vou realizar. Então, é isso que a empresa precisa ter, um sonho. Isso também é outro problema brasileiro. De cada 10 empresas, 7 empresas no Brasil não têm a mínima ideia do que querem ser nos próximos 4, 5 anos. Algumas têm um chamado planejamento estratégico, mas não é disso que eu estou falando. Quer dizer, como eu quero que a minha marca seja percebida daqui 4, 5 anos? Como que eu quero que o meu DNA seja consolidado e as pessoas percebem a minha organização como sendo única, diferenciada, né? É uma parte intangível do sonho que precisa ser muito bem refletida do que realmente eu quero para a minha empresa e principalmente compartilhar isso tudo com toda a organização, né? Poucas empresas do Brasil hoje sabem o que efetivamente querem ser daqui 4, 5, 6 anos. Isso também é uma semente importante para a cultura empresarial voltada para a inovação, né? É saber onde eu quero chegar, né, com a minha empresa nessa perspectiva que eu acabo de colocar. Então, a questão da inovação é bastante rica, é uma coisa que nós precisamos incentivar muito no Brasil.